o que eu acho é que, na verdade, assim, a impressão que eu tenho quando eu leio o Lukács é que essa questão do salto ontológico, para ele, era algo impossível. Por quê? Porque você não tinha um desenvolvimento científico que te trazia uma informação correspondente ainda, né? Então ele é obrigado a lançar mão dessa possibilidade, né? Porque os conhecimentos que tinha na época apontavam para algo nesse sentido. Tanto que eu me lembro de uma leitura do Clifford Geertz, que é um antropólogo que vai escrever vários livros aí, um deles é a interpretação das culturas, de 1973. Você vê, o Lukács morreu em 71. O Geertz lança esse livro em 73, onde ele vai dizer que a cultura ela não surgiu como um salto. Olha só, que ele compara a questão do avião, né? Ele fala assim, então, não houve uma evolução biológica do hominídeo, aí esse hominídeo, ele desenvolveu sua máquina, né, cerebral, seu aparelho, seus sentidos, né? E aí, quando ele estava com os sentidos prontos, com a máquina cerebral pronta, pum, aí veio a cultura. Não, ele vai dizer, a cultura, ela desenvolve simultaneamente o biológico, porque ela vem antes da maturação biológica do minídeo, né? Antes do Homo sapiens sapiens. Então, ele vai dizer que a cultura já estava presente, então, fazer fogo, costurar, enfim, várias coisas, né? Já as ferramentas, uso de ferramentas, eles estão em hominídeos que tinham 30% só da capacidade craniana, que ainda tinham a bacia, a nossa bacia aqui, né, virada naquele outro sentido, né, que ainda não é plenamente ereto, né, do homem erectus. Então, assim, ele vai mostrando que o aspecto cultural ele vai contribuindo para a evolução biológica. Então, ele vai integrando, né, ele vai possibilitando um engendramento, né, uma imbricação, melhor dizendo, desses dois elementos, o elemento cultural e o elemento biológico, né? Então, isso me faz pensar, tomando por analogia, né, me faz pensar que esse trabalho, né, ele também vai se complexificando culturalmente, né? Essa atividade que é pré-humana, vamos dizer assim, mas que é hominídea, né, que são atividades laborativas, elas vão se complexificando também por esses elementos culturais, né? Então, isso que o Lukács chama de salto, na realidade não é um salto, é um processo histórico de milhões de anos, né, que vai contribuindo para o aperfeiçoamento biológico desse sujeito. Então, é interessante isso, porque esse recuo das barreiras naturais, né, como a gente sempre fala, ele não é um recuo definitivo, né? Porque se você pega o Lukács, lá quando ele está falando do estranhamento, lá no, no, na, na Paleontologia do Ser Social, ele vai dizer assim, né, que, obviamente, no plano do imediato, o homem, que é o homem primitivo, o homem é, de modo irrevogável, um ser vivo, com todos os produtos da natureza orgânica. Nascimento, crescimento e morte são e permanecerão momentos revogáveis, olha só, de todo e qualquer processo vital biológico. Contudo, o afastamento incessante, mas jamais desaparecimento, né, da barreira natural, é uma característica essencial, não só do processo inteiro de reprodução da sociedade, mas inseparável dele, também da vida individual. As suas expressões fundamentais, como os atos de alimentação e de multiplicação, podem se socializar. Olha só, aqueles atos que são naturais de alimentação e de multiplicação podem se socializar, quer dizer, naquele processo de milhões de anos, né, que a gente estava falando, concomitante cultura e biológico, socializar em grande medida, ocasionando mudanças qualitativas. Olha só, ocasionando mudanças qualitativas. Os motivos da socialização podem desempenhar neles um papel cada vez mais dominante, mas o seu chão biológico jamais poderá ser abandonado completamente.
Por essa razão, Não, uma avaliação incorreta das proporções dos momentos ativos nesse ponto, não importa se o biológico for superestimado ou subestimado, deverá levar igualmente a uma concepção falsa do estranhamento, que é, ele está entendendo estranhamento aí como o conflito, né, dos desenvolvimentos das forças produtivas, né, e da subjetividade, né, do desenvolvimento da pessoa humana. tem uma Entende? questão seguinte, você já levantou aí, já está colocando uma outra questão, né? Só para você ver como essa discussão é muito rica, não é? Nós começamos aqui num ponto, já estamos no segundo, indo para o terceiro, e isso tem a ver com essa questão da passagem, né? Do ser orgânico para o ser social, né? Entendido isso, que tem como categoria fundamental o trabalho, né? E essa própria categoria, ela tem, ela é complexa, né? Porque você há de convir que não nasce feito, né? Não nasce Não, feito. Se você for fazer essa discussão não nasce. sobre o trabalho, né? O que é o trabalho? Essa é a questão, né? Você está falando de algo que não está dado na natureza de forma imediata, né? Quer dizer, você tem aí verdadeiramente um processo de formação. Que a gente chame isso de formação, o salto qualitativamente novo, né? O salto, você tem razão, o salto é um processo, né? Não é assim de um dia para o outro, né? A ideia da palavra e esse termo formação, ele talvez implique mais essa noção de uma temporalidade, né? Uma temporalidade alongada, muito complexa, que entram elementos aí que são necessários e outros nem tão, né? São casuais, né? Há casos, né? Você não Eu, tem assim, uma teleologia, né? Você não tem uma teleologia nesse processo, né? Pelo menos é isso que o Lukács diz, uma perspectiva de exatamente negar qualquer teleologia nessa processualidade. A é, teleologia ela está no ato do trabalho, mas não está na, na processualidade é, disso que nós estamos falando aqui. Aí você já coloca esse elemento do biológico e do cultural, que aí é mais complexa a coisa, né? É complexa a coisa. Porque aí é questão da consciência e da linguagem, né? Vamos traduzir essa. Que é um tema de uma discussão. O Quartin faz referência, inclusive, a um filósofo vietnamita na época, que estava na França, do Tran Duc tal, Thao, tronco, que, transductal. que tem, inclusive tem um livrinho dele aqui em francês, Pesquisa sobre a origem da linguagem e da consciência, que é muito interessante, né? Quer dizer, você tá entrando aí, você fala no aspecto da cultura, né? Esse é o ponto muito mais complexo, porque o próprio Quartin ele faz essa discussão, né? Porque o Lukács fala lá numa posição teleológica. O que é uma posição teleológica? É uma consciência, né? É uma consciência, é uma pré-ideação. Mas isso é o trabalho humano, né? Mas aí você concebe isso, por exemplo, em outras formas, quer dizer, no trabalho pré-humano, né? De como é que passou do trabalho pré-humano para o trabalho humano? A formação dessas capacidades, vamos utilizar esse termo, que eu não sei se é adequado, capacidades, né? Porque o É, orangotango ele é capaz de umas coisas, mas nós somos capazes de mais coisas, devido a algumas, né, essas diferenças aí, coisa da traqueia e tal. Aí você tem elementos biológicos que são pré-condições, né? Porque não adianta, a gente tem que lidar, quer dizer, uma visão materialista,
tem que lidar com essas pré-condições, né? Que são dado para tudo, pré-condições, né? Quer dizer, possibilidades que são pré-condições, mas as pré-condições, elas são necessárias, quer dizer, necessariamente aquelas espécies que tinham essas pré-condições as desenvolveram até chegar, por exemplo, à consciência e à linguagem, tal como nós a entendemos, né? E as formas instintivas, né? Você já não tinha contido nelas já esses elementos, essas determinações, né? Ainda vamos utilizar o termo ainda mais primitivas, né? Formas, o Marx até faz, formas de consciência, consciência animal, né? A gente pode até falar assim, né? Consciência animal, que não é consciência humana, mas já são formas. Você vai dizer que ela é cultura? Não, a cultura seria já aquilo que seria desse complexo, né? Desse complexo do trabalho humano, até porque o trabalho humano não é individual, ele é social, né? Quer dizer, a gente fala trabalho, a gente pensa assim, aquela visão um pouco, né, do Robson Crusoe, mas não é isso daí, né? O trabalho, ele por natureza, o trabalho, esse trabalho que funda o ser social, ele implica o coletivo, e o coletivo implica o quê? Implica a linguagem, né? Até interessante ele falando lá aquela coisa que você vai caçar, você tem que saber se comunicar, tem que ter certo. Eu acho isso muito interessante. A gente está agora muita especulação, porque nós dependemos das pesquisas paleontológicas, né, dos achados dos cientistas, tem que estar acompanhando, né? A ciência ela tem essa característica ali, né? A gente pode estar especulando aqui, né, fazendo essa metafísica, né? Mas é nesse sentido de porque tem muitas coisas que né, ainda precisam ser esclarecidas com respeito a esse processo. Você está colocando aí, você falou bem, a questão da cultura e do biológico. Aí você coloca outra determinação, a questão do estranhamento. Aí a coisa ficou mais complexa ainda. Porque, e eu concordo contigo, a leitura que você faz, eu diria até que você está fazendo leituras interessantes, está provocando, eu acho que isso é interessante, porque você provoca, aí eu te provoco, isso evolui para leituras tal, mas esse conceito de estranhamento, ele é o último, né, o último capítulo da ontologia de ser social, e não é à toa que é o último, né, porque diz respeito a processos que fazem parte já daquilo que é humano, né? Você não tem estranhamento, por exemplo, né? Pelo menos essa é a minha interpretação, né? Nas formas pré-humanas, né? As formas pré-humanas você não tem estranhamento, né? Eu penso que não. Talvez você tenha outras coisas, outras categorias, tal, mas o estranhamento ele diz respeito a essas, né? Porque está ligado a desenvolvimento de capacidades e está ligado também a esse processo, que é o processo de humanização, que é isso que eu estou dizendo, né? Essa diferença entre processo de hominização, né? A hominização, que é isso que o Engels tá refletindo quando ele pensa o papel do trabalho na hominização do macaco, né? Quer dizer, a hominização, essa daí é um campo complexo de passagens e de linhagens e mais, né? E tem a humanização, que é o devir humano dos homens, que é a expressão que É, o Lukács utiliza, né? e aí eu vou Que colocar um último ponto, o Giovanni, né, não, nessa passagem, um último ponto só, que daí que é a questão da pré-história da humanidade, né? Eu entendo que o Lukács olha para tudo isso, né, e olha para o salto como algo que não resolveu, ele é só um salto no sentido de que ele não consegue explicar,
que não tem bases materiais de pesquisa, vamos dizer assim, né? E aí ele recorre a essa coisa do salto, mas ele enxerga a partir de outros dados, né, e de outras bases que ele consegue explicar e que ele já tem a história, né, como sua ciência, e ele vai dizendo, olha, a humanidade ainda está na sua pré-história, porque ele vai de acordo com Marx. Ele aprendeu bem a lição do Marx, né? Então ele vai, aqui, ó, nós estamos na pré-história da humanidade, né? Então não é um movimento que está completo. Esse salto não é um salto que, pronto, humanizou, né? O trabalho humanizou o homem. Não, está humanizando, né? Está num processo de Você não humanização. acha que isso é uma contaminação idealista? Você colocar esse ideal aí Quer dizer, Eu você entendi o que fazer você uma está querendo dizer. afirmação. Não, eu Naquele estou te sentido de que ele provocando. fala de que a tortura é É, humana, não, é no ela não poderia. sentido que você tenha ideal a ser realizado. Quer Ah, no dizer, ideal onde a ser você realizado, eu pode. entendi. Se você fala de uma pré-história humana, você concebe que vai ter uma história, né? E se eu disser para você que isso não é Ou pré-história não. coisa nenhuma, isso é história humana, tal como ela é, né? Quer dizer, eu poderia fazer uma leitura muito, até porque, né, estamos no século XXI, né? A gente já rompeu com aquelas ilusões lá do iluminismo, né? E nós já vimos a desgraça que foi o século XX, estamos vendo o sociometabolismo da barbárie, né? Eu estou só colocando essa questão, né? E aí como é que fica essa questão da utopia comunista, né? Quer dizer, o próprio Lukács ele falece num período de inflexão muito profunda, né? No desenvolvimento do capitalismo tardio, né? O capitalismo do pós-guerra, ele falece ali, ele não viu o fim da União Soviética, ele não viu o neoliberalismo, e agora ele não viu a ascensão da extrema-direita, né? Essas figuras monstruosas que. E ele não viu também esse desmonte dos partidos de esquerda, inclusive daquilo que seria, vamos dizer, o sujeito revolucionário, enfim, tal. Todos esses elementos, eles de fato, eles problematizam, e é isso que eu estou tentando fazer, que eu não estou afirmando nada, absolutamente nada. Eu entendi. Eu não estou, né? Eu estou apenas querendo problematizar, porque a nossa função como pensador é problematizar, né? Ninguém é político, ninguém é, é, é pastor, né? Para dar, vamos dizer assim, o caminho que conduz à vida Veredicto. eterna. Não tem isso. Não É, existe isso, certo? certo. Quer dizer, a própria utopia marxiana, ela tem um fundamento na matéria social. A gente tem que entender o que está acontecendo, inclusive, é claro que tem possibilidades, né? Possibilidades concretas, mas que nós não estamos em 1917, nós estamos em 2025. Então, enfim, quando se coloca esse termo, que o Lukács ele coloca, e que nesse ponto, nesse aspecto, ele tem uma perspectiva, vamos dizer, otimista, né? Agora eu estou fazendo a interpretação do Lukács, do velho Lukács, né? Otimista, inclusive ele fala em renascimento do marxismo, ele realmente acredita que o estranhamento não fechou o círculo da possibilidade da transcendência, né, dessa situação alienada. Inclusive, se você ler com cuidado as entrevistas dele, né,
é muito interessante que tem passagens que ele evita a todo momento cair no grande hotel Abismo, que é o pessoal da escola de Frankfurt, né? Ele não quer cair na posição do Marcuse, do Adorno, né, do Horkheimer, que não acreditam mais em sujeitos revolucionários, um sujeito revolucionário no Ocidente e tal, né? Ele acredita, sim, no sujeito revolucionário, ele acredita na possibilidade dos indivíduos romperem com a alienação. Eles não, isso é um elemento né, vamos dizer, que o inquieta, inclusive. Eu lembro que tem uma passagem, que eu não tenho ela exatamente aqui, mas que o entrevistador faz uma pergunta assim nessa direção, disse assim: professor, mas a alienação, ela está fechando o círculo, ela não está só no trabalho, está na política, está no lazer, está no consumo. O neocapitalismo fechou, está em todo lugar, né? Tá aquele período lá dos anos 60 da ascensão, né, do neocapitalismo, né? E esses indivíduos aí, eles têm capacidade ainda de transcender, de lutar, e o Lukács dizia que sim, né? Ele disse, é claro que eles têm, porque se eles não tiverem, nós estamos fodidos. Ele não diz exatamente Exatamente. isso, mas ele diz quase isso, entendeu? Eu É, entendi. é, Ele é fala nisso uma, na ontologia. é uma coisa Ele assim, de fala. que eu acho que ele era muito honesto, ele não era ele era muito honesto, muito rigoroso. Infelizmente, ele poderia ter vivido mais 10 anos, eu diria que muita coisa seria diferente, porque ele, pelo menos, vivido para ver o fim da União Soviética, porque o fim da União Soviética foi a maior tragédia, né? O fracasso daquela experiência que começou em 1917 foi a maior tragédia da humanidade todos os tempos. Por um lado, né? Por outro lado, evidentemente, né, você tem já outras processualidades, agora a própria, né, o século XXI, você tem outras processualidades, você tem experiência chinesa, né, que não pode ser desprezada, e enfim, mas aí já coloca outros elementos de pensar, inclusive o socialismo no século XXI, mas o fato é esse, o fato é que essas questões da subjetividade, da personalidade, da capacidade de ir além, né, da pré-história humana, né, pré-história humana, esse é o elemento, assim, vamos dizer, é o tipo de reflexão de ponta, certo? Isso que nós estamos fazendo aqui, discutindo, nós chegamos a esse ponto aqui. A gente começou discutindo lá aquelas afirmações lá idiotas do Quartinho de Moraes, mas essa é a verdadeira questão, que é uma questão ontológica, porque diz respeito ao próprio desenvolvimento do ser social, né? É por isso que é ontológica, né? Essa questão da subjetividade, do desenvolvimento da personalidade, da luta contra o estranhamento, né? Das formas que... E aí, Matheus, só para te dar umas dicas, que elementos que dentro dessa linha você tem assim você tem um grupo que em torno de Lukács fazia umas reflexões muito interessantes, mas esse grupo ele de repente se abandona essa reflexão, ela se perde, é uma coisa curiosa, se perde, né? Década de 1980 muita coisa se perdeu, mas lá De no Budapeste. a escola de Budapeste, fim dos anos 60, começo dos 70, está um pessoal discutindo exatamente isso, discutindo a questão da luta contra a burocracia, como se reconstruir essas formas, é, de, as formas conselhistas, né? Aquelas formas de auto-organização dos produtores, a partir da crítica da vida cotidiana,
né, da ontologia da vida cotidiana. O próprio Lukács, ele falava, né, a ontologia do ser social é a ontologia da vida cotidiana. Quer dizer, essas discussões sobre cotidiano e história, né, Agnes Heller, né, uma autora muito lida no Brasil até os anos, né, a Agnes Heller é marxista, né, porque depois ela vai por outros caminhos aí, ela vai renegar toda essa discussão, teoria das necessidades, a questão dos esclarecimentos radicais, toda a luta contra a burocracia, porque eles viviam na Hungria, né, tinha experiência do socialismo soviético, e para eles aquilo era algo que precisava ser superado, né? É, mas hoje a gente nem discute mais isso. A gente não discute mais isso porque a nossa questão ela é outra. Ninguém está mais fazendo uma discussão sobre a vida cotidiana, o que é necessário, mas não nas condições que eles estavam colocando lá, né? Porque eles estavam colocando como uma forma de romper com a burocracia, né? Hoje seria romper com essas formas estranhadas que estão na, na vida desse, né, do capitalismo, da, do capitalismo feudal, né, como alguns falam, tecno-feudalismo, o capitalismo das redes, o capitalismo aí, tem uns nomes mais diferentes aí, capitalismo canibal, capitalismo tem, né, aquela americana, marxista americana feminista, Nancy Fraser, tem um livro, né, Capitalismo Canibal. Então, quer dizer, e a discussão tem que ser feita essa, a discussão da subjetividade, a discussão que passa pela vida cotidiana, queira ou não queira. Quer dizer, o Lukács, ele apoiou todas essas pesquisas que a Agnes Heller fazia, não apenas ela, mas o outro autor, também aquele pessoal da escola de Budapeste, né? Sérgio Marcos. O Marcos, mas tem outro também, eu inclusive cheguei até a encontrar um livro dele na estante virtual, que é a Burocracia e Organização, quer dizer, ele fugiu o nome agora, né? É um número, né? Né? O Mesaros ele não fez parte da escola de Budapeste, porque ele emigra já no fim dos anos 50, que ele foge, né, da Hungria, e ele vai morar um tempo na Itália, depois vai para a Inglaterra, tal, mas quem ficou lá né, em torno de Lukács é uma geração até mais nova, né? Uma geração relativamente mais nova, mas ficou lá nos anos 60, né? Que tinha como expoente assim Agnes Heller, que a gente conhece, mas tem outros autores que fazem essa discussão. Basicamente a discussão é essa, é uma discussão de resgatar o comunismo conselhista, né? Essa questão da democratização radical, essa questão da luta contra a burocracia, porque aquele era o problema do socialismo. E como resgatar o socialismo? Porque havia, até um certo momento, uma perspectiva de que a União Soviética pudesse mudar, né? Aquele socialismo pudesse deixar de ser o que é. Mas isso vai se perdendo a partir dos anos 70, né? Porque ali você já tem um país que já entra numa crise, é uma crise terminal, que ia dar que aquela coisa da perestroika, da glasnost ali foi só uma última tentativa. É claro que o fim da União Soviética não foi algo necessário, ali foi um golpe, foi uma casualidade que aconteceu, né? Poderia não ter acontecido, com certeza nós teríamos outros desenvolvimentos históricos, né, no século XXI, mas a problemática fundamental daquela época era essa, resgatar a democratização radical através da vida cotidiana, e tem a questão, inclusive uma perspectiva que incorporava toda essa discussão. Quem é que incorporou essa discussão nos anos 80? O pós-modernismo.
O pós-modernismo, ele incorporou toda essa discussão da vida cotidiana dentro de uma leitura do feminismo, do identitarismo, todos esses autores aí que não tinham uma visão materialista, né? Porque eram problemas que a Agnes Heller colocava, a questão das relações entre os sexos, da questão das mulheres, né, várias questões ligadas a esses carecimentos que ela estava, né? Quer dizer, para você pensar na emancipação, você tem que pensar nas necessidades sociais, né? Nas necessidades que não apenas as necessidades necessárias, mas as necessidades radicais, né? Os carecimentos radicais, né? Quer dizer, no desenvolvimento das individualidades, tal. Quer dizer, tudo que foi por água abaixo a partir dos 80, tudo, porque o neoliberalismo ele fez uma revolução cultural, ele acabou com toda, de um campo marxista, isso aqui no Brasil até tinha, eu não sei na psicologia social, mas no serviço social você tinha, por exemplo, Zé Paulo Neto, cursos sobre essa questão da vida cotidiana, do tal, mas isso acabou, os anos 90 você já não tem mais nada disso. Anos 90, 2000, a academia nem discute mais isso hoje, essa discussão. De vez em quando alguém cita lá, Agnes Heller, Cotidiana e História, é um livro que foi traduzido dela, né, o único, né, que eu saiba, que agora tem livros muito interessantes que não foram traduzidos, esse Teoria das Necessidades em Marx. Eu até estou pensando em traduzir isso daí e publicar, entendeu? Porque a gente tem que resgatar essas questões. Agora, qual é o campo que pode fazer isso e desenvolver muito? A psicologia social, né? O serviço social não tem mais capacidade de fazer isso. A sociologia, muito menos, e os outros, as outras áreas não têm condições. Agora, a psicologia social ela tem condições, porque é a discussão da personalidade, do desenvolvimento da personalidade, da questão da subjetividade, né? Então, esse projeto aí, eu acho que você chegou a fazer referência à questão da escola de Budapeste, um momento aí, tem tudo a ver com essa discussão do último Lukács velho aí, que... Só que esse pessoal, eles... Acontece um transformismo, que é uma coisa curiosa, a gente acha que transformismo, mas você tem um transformismo, um grande transformismo na década de 70, lá no centro, é uma coisa até interessante. Eu tenho falado em grande transformismo, eu falo muito nos décadas de 90, no Brasil, da esquerda. Tal. Mas você já tem nos 70 um grande transformismo, né, que já é com essa... que se dá, inclusive, esse grupo que emigra, porque eles já veem que não tem mais saída aquilo dali, né, os países soviéticos, e aí você tem emigram, esses intelectuais, eles emigram, vão para a Inglaterra, vão para os Estados Unidos, vão para a Austrália, vão para o Canadá, e aí intelectual, sabe como é que é professor, né? Vai para o lugar e começa ali para você ser aceito, para ter reconhecimento, você não vai chegar com discurso bolchevique, né? E uma onda também, né, de uma União Soviética já, né, já não tinha mais capacidade de reestruturação, tal, eles já avaliavam assim. O marxismo numa tremenda crise por conta dos acontecimentos, né, da contra-revolução que teve, né, porque você teve a década de 70 foi uma década de contra-revolução, né, cujo resultado nós já sabemos qual é, né? É Reagan e Thatcher, né? E o neoliberalismo é isso, e o pós-modernismo vem aí né? O pós-modernismo vai aproveitar para discutir aqueles problemas que o marxismo não conseguiu fazer. Então, esse renascimento do marxismo que o Lukács falou, na verdade foi um fracasso. Não aconteceu o renascimento do marxismo, pelo contrário. Nos anos 70, o marxismo ele entra numa crise. A crise, inclusive até o próprio Perry Anderson publica um livrinho, né, a crise do marxismo, porque tinha essa discussão aí sobre, né? Você tem uma crise porque é um pensamento stalinizado que não conseguiu criar,
para discutir esses problemas do estranhamento que estavam se aprofundando, da vida cotidiana, né? Porque os problemas do estranhamento são os problemas da vida cotidiana. E essa reação, ela prossegue 70, 80, né? Uma década de revolução cultural, pós-modernista, e muito, né? Tudo financiado, muita coisa financiado, né? As academias enchendo de autores, Foucault, Deleuze, Guattari, tá? Quer dizer, tudo incentivo, vamos, né? Quer dizer, o marxismo incapaz de fazer esse enfrentamento, já, nos 90 já está. E com o fim da União Soviética, a coisa é a pá de cal, né? Se esquece, inclusive, essas discussões. Lukács, ele se isola, já estava isolado, né? E é um autor maldito, porque nunca foi reconhecido dentro da academia e vive à sombra desses grupos marxistas que ainda sobrevivem, né? Fazendo essas discussões, a maior parte deles escolásticas, porque não faz uma discussão de Lukács para pensar os problemas do cotidiano e da história, né? Como nós estamos tentando fazer aqui para pensar a barbárie social, essas novas condições aí de exploração da vida cotidiana, né? Não apenas trabalho, mas vida pessoal, essas discussões aí da precarização do trabalho, o teu próprio tema de pesquisa, né? Que é tentar resgatar um balanço, pensar como é que no Brasil, em 30 anos, você tem mudado esse sociometabolismo do trabalho, né? E isso é uma perspectiva ontológica. Por que ontológica? Porque a gente está pensando com essas categorias que a gente está discutindo aqui. Eu acho que eu falei demais, mas eu acho que esse é o papo do nosso curso, né? É. Que nós já podemos concluir, né? Você tem aula hoje ainda? Não, Não, né? hoje não. Não. Quer colocar mais alguma coisa aí antes de eu fechar essa gravação? Porque eu vou editar isso daqui, vou tirar algumas coisas Tá, que não. Eu acho só que essa colocação que você faz quando eu trago a questão da pré-história, e daí desembocou nisso tudo, né? Todas essas reflexões que você foi fazendo, essa pré-história mesmo ali, colocada pelo Marx no século XIX, né? Olhando para tudo isso como ainda é pré-história e com essa questão utópica que a gente tá pensando, né? Ele também estava numa atuação política, né? Marx, ele de, propõe essa transformação do mundo a partir do teórico, né? Coisa que o Lukács também vai abraçar, né? Então eu acho que tem essa perspectiva mesmo, mas o ponto ontológico que eu estava colocando, quer dizer, não descarta a pré-história, porque nós estamos pensando lá do começo do processo de humanização, né? Até chegar ao século XIX, século XX, né? Marx, Lukács, e essa colocação que você falou, né? Será que a gente já não atingiu, né, esse ponto? Porque o próprio Lukács, como você também colocou, né, ele na ontologia, ele vai dizer, ó, o fator subjetivo que o Lenin e o Marx viram lá, já pensavam lá atrás como algo importante, significativo para o processo revolucionário, ele pode ter sucesso nessa relação com o desenvolvimento das forças produtivas, mas ele pode fracassar, né? E ele pode fracassar mesmo, né? E aí, enfim, o que virá, né? Não é com certeza a utopia, né? São talvez as distopias, não sei. O que virá depois, né? É algo que a gente, como você falou, a gente está ferrado, né? A gente não tem uh, uma perspectiva ainda se a gente não conseguir olhar para esse processo a partir, tentar resgatar, né, essa dialética, né, tentar resgatar onde é que essa personalidade se fragmentou, né, onde é que essa personalidade, que não é o único fator, mas que é um fator significativo, como o Lukács coloca, e no meu caso, onde eu posso pensar e o que eu posso atuar como um psicólogo, né,
como é que essa personalidade ela pode ser resgatada de alguma forma, né? Dentro desses processos que nós estamos vivendo dentro da nossa realidade, ou seja, dessas necessidades que se colocam, né, nesse momento do desenvolvimento da sociedade, né? Então, é um Eu, trabalho pequenininho, é um trabalho de formiguinha, né, como a gente está discutindo, mas é um mas resgate que, se nós não fizermos, quem vai fazer, né? Se nós, exatamente, isso é um trabalho de quem pensa, né? Nós, afinal de contas, é a nossa função social, né? A nossa se função nós não social pensarmos sobre isso, é quem é que vai pensar, né? Quem é que é, vai pensar, inclusive, nessa perspectiva, e tentar resgatar essa perspectiva ontológica, que não é uma contaminação idealista, ele é que se enganou. Agora, a é, questão, eu vou encontrar, certo? Eu prometo que no próximo encontro eu vou trazer exatamente essa passagem da entrevista do Lukács, onde, na verdade, a grande questão é a da teoria da alienação. Esse é o grande tema, não é à toa que o grande livro do Mesaros, Silva Mesaros, foi A Teoria da Alienação em Marx, porque ele escreveu lá no começo da década de 1970, naquele calor da crise estrutural do capital, o início lá, os primórdios, porque essa é a questão fulcral desse desenvolvimento da personalidade. Porque sem desenvolvimento da personalidade, você não tem sequer a luta pelo socialismo. Isso é uma questão objetiva, é uma questão, vamos dizer, faz parte das pré-condições, né, da emancipação. Não é uma coisa arbitrária, é uma pré-condição. Do mesmo modo como se aqueles animais não tivessem descido das árvores e caminhado sobre, né, se tornado bípedes, não teria você não teria hominídeos, né? Quer dizer, existem determinações, sim, não é uma coisa aleatória, a gente às vezes, e é nesse sentido que a nossa leitura é ontológica, né? Porque ontológica no sentido de ciência, no sentido de estar tendo esse rigor, de estar entendendo, inclusive, essas condições de possibilidade, né? Agora, não transcendentais, né? Como o Kant colocava isso, as condições de possibilidade, ele colocava no plano transcendental, nós colocamos no plano ontológico, né? As condições de possibilidade, né? Inclusive da emancipação, da luta, né? Da luta de classes, da luta pelo socialismo. Eu vou encontrar essa passagem na entrevista, para não ficar o professor inventou aí que o Lukács falou isso, tá? Mas eu vou encontrar exatamente essa passagem. E também no próximo encontro, a gente dá continuidade à leitura desse ponto 4, que é um ponto muito perfeito. rico, que com certeza vai trazer essas reflexões ao novo patamar, né? Exatamente. É isso aí, Então é isso, Matheus, obrigado, viu? Giovanni. Eu que Uma boa agradeço. noite aí. Até a próxima.